Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou falar com vocês sobre uma grande página de um youtuber São Paulino. O canal JF Tricolor, mandou um abraço aqui para ele. Ele reagiu a um comentário que eu fiz com relação a essas contratações que o Bahia vem fazendo, onde eu me referi às contratações e disse que eram contratações pífias dos jogadores que o São Paulo estava trazendo. E ele reagiu. Inclusive, ele vai criticar o próprio Rogério Ceni. É importante que vocês vejam isso de um torcedor do São Paulo, um influencer do São Paulo, que acompanha o dia a dia dos jogadores do São Paulo, e vocês vão ver o que é que ele vai falar sobre o próprio Michel Araújo, como ele fala que foi um grande negócio, uma proposta irrecusável por esses dois jogadores, tanto o Michel Araújo quanto o Rodrigo Nestor. Assistam que vocês tenham certeza que vai ser interessante. Outra coisa também que eu quero trazer nesse vídeo é um jogador com passagem pela seleção brasileira de base, inclusive foi campeão pan-americano, foi oferecido ao Sport Clube Bahia, tá? Eu vou trazer para vocês aqui todos os detalhes desse jogador. Outra coisa também que eu quero abordar nesse vídeo: o Bahia já fechou o negócio com Eric Puga, está fechando o negócio já também com o jogador Eric do Atlético Paranaense e também esses dois jogadores em questão que a gente já falou do São Paulo. No total, o Bahia está fazendo um investimento de 94 milhões por esses 4 jogadores. Primeira questão que eu quero saber de vocês aqui: vocês se empolgam com essas 4 contratações? Os valores de 94 milhões com esses 4 jogadores é algo que para você faz sentido, tá? Primeiro eu gostaria que vocês respondessem isso. Por que eu também estou falando sobre isso aí, sobre esses valores? Porque a gente tem dentro do Grupo City um jogador, entre tantos jogadores, mas um jogador que eu vejo com um custo-benefício muito bom e muito acessível dentro dos valores, dos volumes financeiros que o Grupo City vem investindo em contratações no Bahia. Eu estou falando de Santiago Rodrigues, um jogador que nesse momento ele está sendo avaliado em mais ou menos 36 milhões de reais, e o Bahia faz um investimento de 94 milhões. Não tem um jogador que você se empolgue, que você olhe assim, você fale: poxa, não, realmente, esse cara aqui vai chegar para somar. Pode acontecer dos jogadores que estão vindo somar? Pode, mas assim, a probabilidade é baixa. Por exemplo, quando eu ouço falar nesse Michel Araújo, eu só me lembro de Iago Felipe, que inclusive eu falei isso no vídeo de agora. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, viu? Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, se você quer estar por dentro de tudo que acontece com o nosso Bahia, eu já te peço humildemente, chega aqui desse ladinho, deixa o like no vídeo, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai propagar o nome do nosso Bahia e o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, para você, torcedora tricolinda. Bora ouvir. Caras estão bravos, hein, rapaziada? Os torcedores do Bahia não gostaram nada dessas contratações aí. O Bahia contratando refugos do São Paulo, né? Reservas do São Paulo. Michel Araújo, cara. 16 milhões pelo Michel Araújo é uma proposta irrecusável. Eu levo no aeroporto. Muito obrigado, Rogério Ceni, que fez a diretoria do City querer desembolsar 16 milhões pelo Michel Araújo. O Nestor saindo por 30 milhões. O Nestor até acho que tem qualidade, mas depois da lesão não se encontrou mais. É fim de ciclo. Eu acho que é melhor o Nestor sair agora do que daqui a pouco sair de graça. 30 milhões tá bem pago, rapaziada. Não dá pra ficar chorando. Rato também tá saindo, tá indo lá pro Vitória. Entre outros aí. O São Paulo tá se livrando de um monte de pereba, rapaziada. Tem que se livrar desses caras aí, aliviar, né, a folha salarial. Enfim, vamos acompanhar, vamos ver o que os torcedores do Bahia estão falando. É que alguns números, principalmente do Michel Araújo, para mim não faz muito sentido. Não sei para você se faz, mas para mim não faz muito sentido o Bahia estar fazendo essa movimentação de mercado. Porque se a gente parar para avaliar realmente, principalmente o Michel Araújo e o Nestor, o São Paulo está se desfazendo, está fazendo caixa com 2 jogadores encostados lá do São Paulo. Essa é a verdade. Porque são 2 jogadores que não estão sendo utilizados. O São Paulo, só com o Michel Araújo, vai arrecadar 16 milhões e com o Rodrigo Nestor mais 30 milhões, tá? Só aí já vão 46 milhões de reais para o cofre do São Paulo, por jogadores que eles não estão utilizando. Era como se a gente, fazendo um comparativo aqui, é como se a gente pegasse, por exemplo, o Iago Felipe e vendesse Iago Felipe por 16 milhões de reais. Seria um negoção pro Bahia, né? A gente estaria falando de negoção. É mais ou menos o que os torcedores do São Paulo devem estar falando agora
do Bahia. Fizemos um negoção com esse Michel Araújo. Eu vou trazer mais detalhes aqui para vocês, a gente vai falar mais sobre isso, porque, sinceramente, é uma movimentação de mercado que, para mim, é pífia do Bahia. Eu acho uma movimentação pífia, visto que o Bahia vai disputar Libertadores, visto que o Bahia está pretendendo aumentar o seu... Cara, para um time que se tornou, né, do Grupo City, realmente, esse tipo de contratação aí tá bem abaixo da expectativa, hein? Quando foi anunciado que o Bahia se tornaria, né, parte do Grupo City, eu achei que o Bahia ia montar um elenco ali para, pelo menos em termos de nomes, né, competir com o Flamengo da vida. Competir com o Palmeiras da vida. E pô, os caras estão contratando o Michel Araújo. Nestor quebrado. Tá bem abaixo. Pra um time que quer buscar título ano que vem, tá bem abaixo mesmo. Tá aí, galera. Quem quiser assistir o vídeo todo, tá lá no canal do JF Tricolor. Mandar um abraço pra ele aqui. Tamo junto, meu parceiro. Bom, é basicamente isso, né? Vocês ouviram de um cara que é torcedor do São Paulo, youtuber do São Paulo, ele acompanha os jogadores do São Paulo da mesma forma que eu acompanho. Eu tenho prioridade para falar dos jogadores do Bahia, ele tem prioridade para falar dos jogadores do São Paulo. Não estou dizendo que ele é o dono da razão, mas ele tem prioridade porque ele acompanha, né? Ele tem propriedade para falar porque ele acompanha. Bora continuar aqui o giro de notícias. Eu quero trazer para vocês agora um jogador que foi oferecido ao Bahia, um jogador que tem passagem por seleção pan-americana, inclusive foi campeão pan-americano com a seleção brasileira. Eu estou falando de Gabriel Pirani. Gabriel Pirani, jogador da Major League Soccer do DC United dos Estados Unidos, na temporada de 24. Ele tem 22 anos, tá? 22 anos. Na temporada de 24, ele jogou 33 partidas, iniciou 13, uma média de 41 minutos por jogo. Marcou 6 gols e deu uma assistência e criou também 3 grandes chances. Gabriel Pirani, jogador que foi oferecido ao Sport Clube Bahia e o jogador que, na verdade, começou, ele teve o interesse, o Sport Clube Vitória da Bahia sondou o jogador e aí eles acharam por bem oferecer ao Bahia. Mas eu acho que essa negociação não vai para frente não, tá? Bom, bora falar agora aqui sobre mercado da bola. E de cara eu quero saber para vocês. Eric, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Pulga, 94 milhões. O Bahia está investindo nesses jogadores e eu quero saber de vocês, enquanto eu vou lendo aqui, eu quero saber se você acha que se faz sentido para você esse investimento de 94 milhões nesses 4 jogadores. Olha só, sobre Eric, o presidente do Furacão, Mário Celso Petralha, bateu pé e a negociação gira em torno dos 4 milhões e meio de euros, aproximadamente 28,7 milhões na cotação atual de reais. As partes estão discutindo também detalhes referentes ao percentual do jogador e ao tempo de contrato. Em um primeiro momento, o Bahia ofereceu 4 anos do contrato, no entanto, pode chegar até 5 temporadas. Internacional e Santos também fizeram propostas ao Atlético, que decidiu vender Eric para o Bahia. A negociação foi conduzida diretamente pelo presidente Petralha. Pelo Atlético, Eric fez 282 jogos, marcou 23 gols, deu 12 assistências. O volante foi 4 vezes campeão paranaense, além de ter conquistado o título da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana em 2021 pelo time do Atlético Paranaense, tá? Então tá aí, Eric é mais um dos jogadores que o Bahia está fechando e com Eric, o Bahia nesse momento fechou com Eric Pulga, 19 milhões. Eric, esse jogador que eu acabei de falar agora, 27 milhões e pouco. Michel Araújo, 16 milhões de reais. E também o Rodrigo Nestor, que está fechando na casa dos 30 milhões. Ele vem por empréstimo com obrigação de compra. Como eu disse, o Bahia está gastando 94 milhões. Só que aí eu quero dizer a vocês que, será que desses 94 milhões, o Bahia não poderia ter tirado algum desses 2 jogadores, por exemplo, e ter investido talvez 36 milhões. Só para o São Paulo vai 46 milhões com o Rodrigo Nestor e esse Michel Araújo. Será que não valeria a pena repensar ou refletir, analisar, se não poderia, por exemplo, pegar 36 milhões e investir no jogador Santiago Rodrigues, estava até esquecendo o nome dele aqui, no jogador Santiago Rodrigues, jogador que está em grande fase lá no time do New York City, está aqui a foto dele, jogador que já é conhecido aqui, jogador que está despertando o interesse do Cruzeiro, o Cruzeiro já está começando a sondar, a monitorar, a tentar talvez uns primeiros contatos para trazer esse jogador aqui para o Bahia. Para o Bahia não, quem dera se fosse para o Bahia, para o Cruzeiro.
E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, sinceramente. Se o Bahia perder essa oportunidade com Santiago Rodrigues, que inclusive está sendo muito elogiado pelos periodistas que cobrem o futebol uruguaio, inclusive o Nicolas Saavedra, que é um periodista, ele diz o seguinte: Santiago Rodrigues, 24 anos, é um dos jogadores uruguaios que mais evoluiu este ano. Com 16 gols na temporada, ele é um dos mais destacados na Major League Soccer. Ele está em um grande momento, sem dúvidas. O periodista Nicolas Saavedra, o uruguaio que cobre o futebol uruguaio e os destaques. E eu vou falar para vocês, o Bahia está investindo 94 milhões nesses jogadores que, na minha opinião, não eleva o patamar do Bahia e está talvez deixando uma boa oportunidade no mercado com o Santi Rodrigues. Santi Rodrigues vem fazendo já várias boas temporadas, o Bahia já tentou trazer ele em um primeiro momento, e não foi o jogador que deu negativa, foi as negociações que não avançaram e não ficou boa para ambas as partes, tá? Então, assim, o jogador vai para onde for melhor para ele, onde tiver um projeto melhor para ele. E se o Bahia tiver um diretor de futebol que preste, se o Bahia tiver um diretor de futebol que realmente esteja com a visão de que o Bahia vai disputar uma Copa Libertadores, um campeonato muito difícil e que precisa realmente reforçar o elenco, o Bahia não pode perder uma oportunidade dessa para um time como o Cruzeiro, para um rival daqui do futebol brasileiro. Seria uma vergonha o Bahia deixar escapar uma contratação dessa para o Cruzeiro. Lembrando que o Bahia tem prioridade nas negociações envolvendo os jogadores do próprio Grupo City. Eu disse prioridade, eu não disse obrigatoriedade. O Bahia, para poder ter a prioridade, ele precisa chegar junto com a proposta. Senão, o jogador vai para outro clube, como aconteceu, por exemplo, com Thales Magno, tá? É isso, Nação Tricolor. Vou finalizar por aqui e eu quero saber a sua opinião. 94 milhões nesses 4 jogadores te empolga? Você acha que o Bahia não poderia, por exemplo, investir desses 94, 35 milhões, 36 em Santiago Rodrigues, que chegaria aqui com status de talvez titular? E eu acho que, inclusive, elevaria o patamar técnico do Sport Clube Bahia? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui! Você é Bahia? Se você é